Bom dia a todos, bom dia, paz e bem. Uma feliz quarta-feira para mim, uma feliz quarta-feira para você. Que Deus abençoe a sua vida, que a sua vida hoje seja uma vida de muito aprendizado, de coisas felizes, de situações benéficas. Que a paz se encontre aí na sua casa. Muito obrigada. Hoje, continuando no livro Preceitos de Luz, é um tema muito importante. Eu fiquei pensando sobre isso ontem, depois de uma conversa que eu tive com uma amiga. O homem é ao mesmo tempo transmissor e receptor. Podemos dizer que cada homem é ao mesmo tempo transmissor e receptor. Na condição de transmissor, o homem emite ora vibrações de tristeza, ora vibrações de ira, ora de ódio, ora de melancolia. As ondas vibratórias de tais pensamentos e sentimentos, emitidas por cada um dos bilhões de transmissores, seres humanos, juntam-se ao redor do receptor, também ser humano, que possui a mesma frequência de ondas e assume uma forma concreta. Por isso, ao nosso redor não se concretizam somente as ondas emitidas por nós. Se emitirmos uma vibração de tristeza, outras ondas de tristeza se juntarão ao nosso redor e assumirão uma forma concreta. Olha, gente, é um texto muito importante da gente estar refletindo. Eu percebo que muitas vezes é difícil das pessoas até compreenderem isso, sobre essa questão do sentimento e do pensamento. Mas eu percebo que as pessoas não conseguem compreender nem a importância da palavra. Porque muitas vezes o sentimento, quando a gente ainda não tem nenhum trabalho interno, ainda não fez nenhuma reflexão, não começou um trabalho de cura interior, então é mais difícil às vezes a gente controlar o pensamento, a gente controlar o sentimento, é mais difícil, eu tenho essa plena convicção. Mas a palavra, ela é muito fácil da gente observar o que está acontecendo com a palavra, porque a palavra a gente ouve. Se a gente prestar atenção no que a gente está falando no dia a dia, quais são as nossas palavras, a gente já quebra milhões de conexões ruins na nossa vida. Mas muitas pessoas não têm essa convicção de que a palavra ela tem força criadora. Então, antes da gente falar de pensamentos e sentimentos que se agregam uns aos outros, isso forma uma egrégora, isso forma uma mente coletiva, isso nos impacta sim. Quantas vezes a gente chega num ambiente e nem aconteceu nada, mas você sente o peso daquele ambiente, né? O ambiente parece que é carregado, parece que é pesado. Quantas vezes a gente vai numa igreja, né? Não sei se vocês já fizeram esse exercício, eu faço, às vezes numa igreja, num horário que não tem ninguém. Você se senta ali naquele banco, fecha os olhos, a paz que tem naquele ambiente ali. Por quê? Porque ali os melhores pensamentos estão ali. As pessoas, quando vão ali, elas lançam ali pensamentos de louvor, pensamentos de conexão com Deus. Então, é um ambiente, né, sagrado. A gente se sente melhor quando a gente entra lá dentro, né? Eu gosto muito de ir quando tá vazio, principalmente, porque aí você sente muito essa energia maravilhosa que tá ali dentro. Então, essa compreensão é muito profunda, da gente saber que os nossos sentimentos, que os nossos pensamentos, eles se juntam com outros, isso forma uma egrégora, isso forma uma mente coletiva, isso impacta em uns e outros, porque ao mesmo tempo que a gente transmite, a gente recebe, né? Eu sempre brinco, eu falo, as mentes se comunicam. Quando às vezes alguma amiga comenta comigo, né, faz alguma crítica do esposo, ou tá com algum ranço, alguma briga, alguma coisa, né, aí eu falo, ela fala assim, não, mas ele não falei nada com ele, tá tudo bem pra ele, tá tudo bem. Eu falo, não tá. Eu falo, não tá. O casal, ele é uma mente una. Então, quando você pensa isso dele, ele não precisa ouvir o que você tá falando, ele sente. Esse pensamento ele forma como se fosse é quase materializado. Então a gente sente. Quantas vezes você encontra alguém e se sente aquela coisa, às vezes, aquele sentimento ruim, né? Você fala, mas a pessoa não falou nada pra mim. Mas existe muito essa troca de pensamento. Então, os nossos pensamentos impactam, sim, nas outras pessoas. E o pensamento das outras pessoas também impacta na nossa vida. Mas antes da gente falar em pensamento e sentimento, que é mais elaborado, é mais trabalhoso, é mais difícil da gente controlar, a gente precisa adquirir o domínio da língua.
A língua, sim, ela pode ser trabalhada, porque nós estamos ouvindo, nós estamos prestando atenção, se nós estivermos, né, com o consciente, com o observador ligado, percebendo o que nós estamos falando, nós vamos estar ouvindo o que a gente está falando, o tipo de palavra que a gente está usando. Outro dia uma pessoa falou assim para mim, não, eu sou pobre, né, eu pertenço aí aos milhões de brasileiros que são pobres. E aí eu falei assim, será que você é mesmo? Você não acha que você está se juntando a milhões de pessoas que realmente estão passando por uma dificuldade muito grande? Eu não vejo você como uma pessoa pobre. Graças a Deus você tem uma casa boa, você tem um carro bom, você, né, seus filhos estudam em escola particular. Então eu não consigo ver você como uma pessoa pobre. Eu acho que é uma falta de respeito com quem realmente é pobre. Né? Existem pessoas que realmente são pobres, passam muita dificuldade. Falei, eu acho que não, eu acho que você está enganado, você está no grupo errado. Pensa melhor aí. Ah, tô falando brincando. Eu falei, a palavra ela não tem brincadeira. O nosso cérebro, ele não entende brincadeira. As pessoas não conseguem entender isso, que o nosso cérebro, ele não leva nada na brincadeira. Tudo que a gente verbaliza, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, isso vai se juntando, vai se reconectando, vai buscando situações, vai fazendo conexões, sinapses, até que aquilo se materializa. Então, o primeiro passo, eu acho, para o autocontrole é observar a palavra. Que tipo de palavra eu tenho usado? Esse é o mais fácil, gente. Perceber as nossas palavras, o que está sendo falado. Ouça o que você está falando. Preste atenção naquilo que você está falando. Isso é bom? Você quer que isso se materialize na sua vida? Essas palavras que você solta são palavras de bênção? São palavras que vão trazer alegria para você ou não? Ah, não. Nossa, o que eu estou falando não está dando muito certo. Então, o primeiro autocontrole é da palavra. É o mais fácil, eu acho. Se nós nos convencermos que a palavra tem força criadora. Se a gente levar na brincadeira, né? Se a gente levar no oba-oba, não, é só brincando, isso não tem nada a ver. Se a gente levar na brincadeira, a gente não vai buscar esse domínio próprio, que é um dom, né? É uma graça do Espírito Santo, é um fruto do Espírito Santo. Mas se a gente compreender que a palavra ela tem força criadora e muita força criadora, aí a gente vai começar a buscar o domínio disso. Depois da palavra controlada, a gente vai para o outro passo, que é buscar os pensamentos, né? E aí você vai começar a observar os seus pensamentos. E aí existe todo um trabalho interno para ser feito para a gente também fazer essa limpeza e começar a pensar melhor sobre as coisas. E por final, a gente dominando a palavra, a gente dominando o pensamento, a gente começa a vibrar melhores sentimentos, né? Quando a gente percebe que a gente está com um sentimento aqui de angústia, alguma coisa, pelo poder da palavra e pelo poder do pensamento, a gente começa a mudar essa realidade também dos nossos sentimentos. Mas, sem compreendermos a importância disso, eu não vejo como começa a mudança. Enquanto a gente não toma posse dessa verdade, de que a palavra ela tem força criadora. Palavras são força, palavras ditas, palavras pensadas, palavras sentidas. Mas a primeira é a palavra falada. Por isso que as músicas são tão importantes da gente prestar atenção nas letras de música. Música é uma coisa engraçada. Por causa da melodia, e você tá ali, você entra naquela vibração da melodia, as palavras da música, o filtro a porteira do consciente, ela fica aberta. Então, ela flui e vai e gruda lá dentro. Palavras de música. Por isso que às vezes você ouve uma música e depois você fica cantarolando e você não consegue parar. Você fala, gente, mas eu tô cantarolando essa música de novo, eu nem gosto dessa música. Mas por quê? Porque a música, ela tem essa coisa de passar pelo filtro e ela entra e vai direto lá no fundo e você nem percebe. Quando você vê, já pegou. Por isso que é tão importante a gente estar com o nosso observador ligado, prestando atenção, que tipo de música, que tipo do que está entrando nos nossos ouvidos, né? Tem gente que come, né? Almoça, janta, ouvindo jornal, Jesus Cristo.
né? Você está naquele momento ali de alimentação, que é um momento sagrado, é um momento que o alimento tá te nutrindo, né? Tá trazendo benefícios para você e você tá ouvindo as piores notícias, as piores coisas. Tem gente que ouve jornal e vai dormir. E aí, quando dorme, meu Deus, você tá com o teu subconsciente, a porteira tá aberta e você tá ali ouvindo aquele tipo de notícia, aquele tipo de coisa, aquilo tá impregnando. Às vezes você não sabe porque que no outro dia você acordou estragado, né? Você acorda com aquela sensação assim horrorosa. Então, se nós não tivermos essa consciência, mas a gente tem que acreditar, a gente tem que ter essa consciência. E isso, gente, isso tem muitos livros para se ler, isso tem muitos vídeos para se ler, para se assistir, muitos documentários, tá tudo aí. Hoje a internet ela traz todas as informações, a gente não pode mais alegar ignorância. Todo mundo que tem um celular na mão, ou mesmo que não tenha, se você for num sebo e você tem livros de R$ 2, R$ 3, algum livro que caia na sua mão, que fale sobre essa conexão, ele pode te alertar, ele pode abrir a sua mente. Então, nós precisamos, mas para a gente começar esse trabalho de domínio próprio, nós vamos precisar primeiro nos convencermos da necessidade disso. Nos convencermos que se nós não fizermos isso, a gente vai ser refém da nossa própria mente, da nossa própria fala, da nossa própria vontade animal e não o dono disso. Nós somos consciência. Nós somos o dono disso aqui, nós somos o dono da nossa mente, nós somos o dono do nosso corpo, nós somos o dono dos nossos pensamentos, nós somos o dono dos nossos sentimentos, nós somos os donos das nossas palavras. Por isso nós somos responsáveis por tudo. Se nós não tivermos consciência disso, que nós somos o dono, nós somos quem está comandando isso, a gente vai ser comandado por isso. Ou a gente assume, né, o posto de comandante, ou a gente vai ser aí um comandado, porque a mente, ela é doida. Se você deixar ela comandar a sua vida, você tá perdido. Ela enlouquece. A mente, ela não tem critério, ela fica totalmente desgovernada. Então, nós precisamos tomar as rédeas disso. Então, que hoje seja um dia, né, que vocês e eu também, que a gente se conecte cada vez mais com o Espírito Santo, que a gente cada vez mais procure receber esse dom do Espírito Santo, esse fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos a capacidade de nos dominarmos, não mais, né, nos vermos como um simples animal inteligente, né, um macaquinho muito inteligente, mas nos vermos como algo sagrado, né, como a centelha divina que dentro de nós vibra, né? O amor de Deus, o reino de Deus está aqui dentro de nós, nós somos filhos de Deus. Que maravilhoso compreendermos isso. Então, bom dia a todos, que Deus abençoe, saúde e paz na sua casa, abundância, prosperidade, alimentos com fartura na sua mesa, trabalho em abundância, que não falte trabalho para vocês, com a graça de Deus, a gente trabalhando, a gente consegue as coisas, né? Que vocês tenham sonhos que sejam do agrado de Deus, para que se manifestem cada vez mais depressa, sejam felizes dentro do seu lar, com seus familiares, com seus amigos. Paz e bem. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor. Muito obrigada.